Will Reynolds foi um dos agentes mais influentes da Companhia das Índias Orientais, até que decide que a sua vida como mercenário chegou ao fim. E você é o homem que eu preciso lá nas Américas. Eu cansei. Só que sair não é uma opção tão simples. Considerado um arquivo vivo, é traído e passa a ser caçado como desertor no Império. Logo, assume uma nova identidade, de mercenário a reverendo em uma pequena cidade, onde, inesperadamente, encontra o amor. Eu sinto que posso confiar em você com a minha vida. Entre a vingança contra quem traiu e a paz que finalmente encontrou, ele precisa escolher quem deseja se tornar. Além da máscara, no univervideo.com. Univervídeo, conteúdo que faz bem. Sexta-feira é dia de Univer Vídeo, Momento Univer, com a Juliana Bonacina, que está aqui. Bom dia, Juliana, tudo bem? Bom dia, Bispo, tudo bem? E aí já foi o primeiro trailer, Além da Máscara. Que filme é esse? Nunca tinha visto, nunca vi. Esse é um filme que está na plataforma Univer Vídeo, que conta a história de um homem que era o principal assassino, o principal mercenário de uma companhia em tempos da Revolução Americana, ali, 1775. E o Will, ele percebe que estão traindo ele, então ele decide recomeçar e sair, se retirar dessa companhia. Só que ele é tido como um arquivo, uma pessoa que tem muitas informações, e ele passa a ser fugitivo. Nessa fuga, o Will ele se refugia em uma pequena vila e ele conhece pessoas de princípios. Então, ele assume uma identidade de um reverendo, mas ele não é nada disso. Só que aquelas pessoas começam a influenciá-lo a uma possível mudança. Mas como mudar, né? Que é o que torna esse filme interessante e por isso a recomendação. Pode um mercenário, pode um assassino recomeçar, pode um assassino viver um verdadeiro amor, né? A protagonista é a pessoa que inspira o Will a ser alguém melhor. Então, esse filme ele é interessante porque ele trata desse tema, né? Do perdão, do auto-perdão, do recomeço. Will, na trama, tem pessoas que conhecem quem ele realmente é e o acusam, mas a própria consciência também o acusa. Então, é um filme muito legal para a gente entender sobre a redenção, sobre o arrependimento, sobre uma nova vida. Um filme de época, aí baseado em fatos que aconteceram de fato no seu personagem. Eu não sei se é real, mas... O personagem não, mas a revolução, a revolução, sim. Né, no momento da história que marcou aí, também você vai aprender um momento da história que é tão importante você saber a história, né, para não repeti-la, não é? E o filme, então, Além da Máscara, no Univer, é lançamento, é novo, está quanto tempo já na plataforma? Ele já tem algum tempo na plataforma, mas é uma das nossas pérolas escondidas. Pérolas escondidas, porque eu não sabia. Tem que divulgar, realmente. Além da Máscara, o filme no Univer Vídeo. Agora, o próximo filme, Tudo Pode Mudar. O que é este? Bispo, eu confesso que quando eu fui assistir a esse filme, eu univi ele essa semana, eu pensei que seria um bom filme, mas não foi. Foi um filme excelente. Tudo Pode Mudar, ele narra a história verídica de Patrick Henry, que é um menino que nasce com uma condição de saúde rara. Desde pequeno, ele enfrenta muitos desafios. Ele nasce sem os olhinhos dele, com baixíssima locomoção, mas ele desenvolve um talento musical excepcional. E por que esse filme está aqui hoje na nossa sugestão para que as famílias univejam? Porque o principal suporte do Patrick, a gente vê nele um menino muito forte, mas o sustento dele vem da família. E hoje nós temos filmes e conteúdos que não promovem a família, né? Que desvalorizam a família. E nesse filme a gente entende como a família conservadora é importante, como a família tradicional, ela embasa o caráter de uma criança, de um filho, independente ali das circunstâncias que essa pessoa vai passar. Então, não é uma família romantizada, a gente vê que o pai do Patrick, ele tem os seus conflitos, ele precisa fazer escolhas muito difíceis, a gente vê que a mãe do Patrick
Patrick é uma mulher tirando força da fraqueza. E o próprio Patrick não é um super-herói, mas a união, Bispo, que esse filme retrata é lindíssima. E nós precisamos unir esse tipo de conteúdo que nos lembra do que realmente importa. Você está querendo dizer que o Univer também estaria naquela latinha de conserva lá na escola de samba do último domingo? O Univer, ele sustenta esse princípio da família conservadora, né? Não tem como fugirmos disso. O conteúdo que faz bem, ele não levanta falsas ideologias. Ele sustenta a ideologia que é a da palavra de Deus, que é a da família tradicional, a família que une forças e um coopera com o outro. E você que quer proteger, conservar a sua família, você tem o Univer na sua casa, porque o conteúdo ali só faz bem. Vamos ao trailer do filme Tudo Pode Mudar. Tudo Pode Mudar contará uma história verídica que mudará por completo o seu conceito sobre impossíveis. Patrick Henry nasceu com uma doença rara. É chamada anoftalmia bilateral. Ele nasceu sem os olhos. Patrick Henry enfrentou desde criança dificuldades sem iguais. Porém, os tempos difíceis não impediram que ele desenvolvesse algo dado por Deus, o talento musical. A união e dedicação dos pais desse vencedor, que passaram a sacrificar seus próprios sonhos em prol do maior desejo do pequeno garoto: ser membro de uma verdadeira banda marcial. Bom, vocês sempre falam para eu pensar nas minhas habilidades, não nas minhas deficiências, né? Uma história para lembrar que todas as limitações encontradas ao longo do caminho não serão obstáculos se houver um propósito a ser alcançado. Mantenha os membros do seu corpo dentro do carro, filho. Tá bom. Assista Tudo Pode Mudar no univervideo.com. Univervideo, conteúdo que faz bem. Vamos agora ao trailer de George Miller, um conteúdo aí para as crianças. George Miller, da série Heróis da Fé. A história de um homem que acreditava que a oração podia mudar qualquer situação. Amém. Amém. Em uma época em que muitas crianças viviam sem lar e sem esperança, Eu consegui outro. um homem decidiu confiar totalmente em Deus. Tô congelando. Eu também. Nossa, como eu queria ter um teto sobre nossas cabeças. George Miller não tinha dinheiro, ele tinha apenas a fé. Ele coloca o solitário em família. É claro que seria um trabalho desafiador, mas Deus ama essas crianças. E mesmo enfrentando diferentes desafios, mostrou que ela é o suficiente. Assista Heróis da Fé, a história de George Miller no univervideo.com. Univervideo, conteúdo que faz bem. E esse é para Univer com seus filhos. George Miller, Heróis da Fé. Dentro da plataforma, Bispo, nós temos a área Kids, que é uma parte do Univer completamente dedicada aí às crianças, com animações que acrescentam muito. George Miller, essa animação é uma delas, ela pertence a uma série onde há 14 heróis da fé, histórias verídicas, pessoas que realmente existiram e marcaram a vida de outras pessoas através do seu testemunho. Então, essa animação, George Miller, é sensacional ali para, nesse fim de semana, você univer com seus filhos. E ela ensina muito o poder da oração, que é o que nós gostaríamos de frisar hoje, né? Às vezes, os pais desejam que os filhos cresçam bem, mas não entendem quão importante é cada conteúdo que o filho consome na formação do seu caráter e das suas atitudes. Então, quando a gente assiste a animação de George Miller, nós vemos que ele é um homem ousado,
que pensa no próximo e depende completamente de Deus para cumprir os seus propósitos. Cada centavo dele, ele não tem patrocinador. O patrocínio dele vem de uma oração, de uma fé, e ele espera que Deus traga a resposta ali, o milagre. Então, nessa animação, nós vemos crianças que viviam nas ruas de Bristol, na Inglaterra. George abre orfanatos, acolhe essas crianças, cuida dessas crianças, e até mesmo o pão de um café da manhã é enviado por pessoas que batem ali na porta para trazer esse lanche, essa provisão. Eu acho bacana, Bispo, para concluir sobre isso, que eu presencialmente eu já vi pais que ensinaram ao filho o poder da oração. E em um momento da vida em que esses pais estavam passando dificuldades, foi o filho quem lembrou o pai: mamãe, papai, vamos orar. E Deus respondeu. Então, semear esses princípios dentro do lar é muito importante. E a animação George Miller faz isso. E você só encontra no Univer Vídeo. George Miller, Heróis da Fé, é uma série de, você disse 14 Heróis da Fé. Isso. Então, um deles, George Miller, fica aí toda a dica para você com seu filho, sua filha, assistir esse conteúdo. É aquele conteúdo que eles vão querer assistir várias vezes. Isso vai impactar a mente dos seus filhos. George Miller, este herói da fé que viveu há cerca de 200 anos lá na Inglaterra, e ele demonstrou a fé nível hard, acho que é nível extreme, realmente. E eu ainda estou aprendendo esse nível de fé de George Miller. Então, fica aí as dicas do Univer para o fim de semana. E se você ainda não tem o Univer Vídeo, a maior plataforma de conteúdo cristão do Brasil, acesse univervideo.com, baixe na sua Smart TV, nos seus dispositivos móveis, para você assistir em qualquer lugar, quando quiser. univervideo.com. Obrigado, Juliana. Obrigada, Bispo. Até.